Bom dia, galerinha. Como é que tá o dia de vocês? Espero que bem. Faz dias que eu não gravo porque eu tô fazendo uma pesquisa. Então, antes da gente começar sobre o que eu vou falar, né? Sobre o tema de hoje, sobre o livro que a gente vai dar uma lida junto. Eu queria pedir para quem não segue o canal seguir, né? Quem puder curtir aí, dar uma curtida. E quem puder compartilhar, me ajuda a divulgar as informações, tá? A ideia é trazer ideias para que todo mundo possa pensar. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Curte, comenta, compartilha e segue o canal, né? A gente precisa. Hoje eu tô dirigindo, eu vim trazer minha filha no aeroporto em Guarulhos. Eu tô voltando para São José dos Campos, eu deixei ela aqui no meio desse caos que é São Paulo, né? São Paulo é um caos, né? É um caos de trânsito, um caos de pessoa, um caos energético, espiritual, é meio complicado. A gente que é médio, que tem a parte de sensibilidade, apanha um pouquinho aqui, viu? Eu confesso que eu tomo umas cacetadas de vez em quando aqui, mas parte do jogo. Também vou convidar vocês a seguir o canal da minha esposa. Ela montou um podcast lá pela BMC, né? Uma empresa de canal aqui de São José dos Campos, a BMC Channel. Ela tem um quadro, né, que vai lá no ar toda sexta-feira às 2 horas da tarde, né, às 14 horas, toda sexta-feira. Chama Inclusão na Prática. Ela aborda temas como autismo, como doenças, como mães atípicas, envolvendo não só a parte do autismo, né, mas no geral. Semana passada ela levou uma neuropediatra. Foi muito legal a participação da neuro. E ela e a Jéssica, né, que são as duas apresentadoras, elas estão lidando com isso. Então quem puder seguir elas, quem puder acompanhar o programa lá também, é muito interessante, né? Para quem não sabe, eu sou pai atípico, né? Tenho um menino de 8 anos. Ele é autista, nível 1 agora, graças a Deus. Autor também. Eu tenho 2 filhos autores, né? O Lorenzo, ele escreveu um livro sobre espaço, sobre buraco negro. Show de bola o livro dele, tá? Eu ajudei ele a publicar. Tem a venda no meu site lá, de caronacoangelo.com.br, né? E o Bruninho agora lançou um livrinho, né? Mas são vários livrinhos que ele vai lançar, que é o Fantástico Mundo de Bruno. Ele queria fazer um livro de historinha para dormir, onde ele conta as historinhas da vida dele na visão dele, né? Ele foi conversando com a mãe, foi dando as ideias e a mãe foi transcrevendo isso. A gente transformou em livro ilustrado. São 3 historinhas, bem legal. Ele conta como foi o primeiro dia dele na escola, o óculos que ele comprou, enfim, as coisas que marcam a vida dele, né? Apesar da pouca idade, mas ele é um cara bem acelerado, né? Então ele vai contando as historinhas. E em breve vai sair mais um livro. Então quem quiser também tem lá no De Carona com o Anjo. Vocês vão achar também um livro da minha mãe. A minha mãe que recebeu de surpresa isso. Ela sempre escreveu contos, as coisas, né? E aí o que a gente fez? A minha irmã, a Bill é foda, né, Bill? Ela pegou todas as histórias da minha mãe, transcreveu, mandou pra mim. A gente formatou ela em formato de livro, criou a capa e publicou, né? E deu de presente pra ela, né? Nossa, ela ficou toda feliz. Então tem também coisas da vovó Naná. Tem algumas tiragens que ela fez, ficou muito legal. Também tem lá disponível. Só pra lembrar vocês, tem disponível o link, tá? Porque tudo pela editora Wiclap. Porque lançar livro, publicar livro nesse país, gente, como é difícil. Cara, uma das coisas que eu queria falar pra vocês é a dificuldade de escrever um livro, tá? Escrever um livro nem é tanto problema, porque você tem muita literatura, você pode pesquisar, você pode montar história, né? No meu caso, eu quando escrevo são psicografadas, né? Eu até tenho que terminar os outros livros. Mas pra quem vai escrever, né? Que nem meu menino, ele foi escrever sobre espaço e tal. Então ele ia na TV, assistia o programa. Tem um programa lá que a gente gosta de assistir junto, que é o Cosmos, né? Space Time Odyssey.
Quem puder assiste, é maravilhoso, dá uma noção exata, ou pelo menos mais abrangente, do que é estar vivo, qual a sua posição no tempo e espaço, né? É um negócio bem... mostra pra você o que é a vida, né? Como que ela surgiu, o universo e tal, bem legal. E aí as pesquisas de internet, né? O Lorenzo é um cara bem pra frente, pesquisou e tal. E o Bruno, para escrever as historinhas dele, foi contando, e a gente foi usando a tecnologia para fazer os desenhinhos, né? Porque é tudo animado, o livro é todo ilustrado. E então não é tão difícil assim essa parte de escrever. Agora, diagramar, fazer correção, fazer registro, publicar, gente, se você não souber o caminho, você rala, viu? Eu, quando eu fui publicar o primeiro livro, meu Deus do céu, vocês não têm ideia, gente, como eu apanhei pra fazer isso. Eu apanhei muito pra fazer isso. Aí consegui fazer, consegui publicar, mas de bar de guerra, né? Aquela baita confusão. Paciência. Tá bom, gente? Bom, então vamos voltar aqui ao nosso assunto, né? Que também é um livro. Eu dei uma perdida aqui, porque é muita coisa, eu fico muito tempo sem gravar. Eu tô estudando, eu tô atolado de coisa para fazer. Eu tenho uma empresa de TI, né? Desenvolvo software, faço servidores, rede, projeto. Então, graças a Deus, tem bastante serviço. E eu tenho uma empresa de rastreamento veicular também, né? Graças a Deus tá indo bem. Não tô ficando milionário, não, mas... e nem rico, pago as contas. Mas a gente tá correndo atrás aí. Todo dia tem serviço. Tem mais dor de cabeça que serviço, mas tem. Às vezes quando tem uns assim, muito farol alto, dia claro, o cara com farol alto. Aí tá bom, foi parte do jogo. A gente não pode perder a calma. E agora também tô fazendo jiu-jitsu, né? Então, tô mais apanhando do que fazendo. Quando a gente entra, a gente toma um escuro legal até aprender a mãe, parar de fazer força, começar a usar técnica. É difícil, mas parte do jogo. E sábado e domingo, meus filhos têm campeonato, minha esposa também. Eu não tive coragem, não. Eu não sou pra isso, não. Mas eles vão participar, né? Sábado, os dois meninos vão participar do campeonato. E domingo eles vão participar a minha esposa vai participar de outro. Eu só fico olhando e na torcida. Beijo pra vocês, viu, turma? Então tá bom, vamos lá. Eu tava fuçando no TikTok. Legal, né, o TikTok? Eu já tinha comprado algumas coisinhas assim, coisinha boba, ferramenta. Não é boba não, porque eu gosto de ferramenta, tá? Dia dos Pais, ganhei um jogo de chave de ferramenta. Gente, eu amei. Eu sou fascinado por ferramenta, não adianta. Coisa de moleque. E... meu Deus, alguém com problema no carro aí na frente. E aí, eu peguei e tava fuçando. E faz tempo que eu tô procurando um livro físico, né? Porque o digital eu já tinha, mas não tinha completo. Aí eu achei o livro completo do Enoque. Vamos falar sobre Enoque, né? Enoque, o etíope, que conta a saga dele, né? A história de Enoque. E eu não vou dar spoiler, mas eu vou trazer aqui para vocês. E todo mundo que puder acompanhar aqui no canal, eu vou tentar gravar constante. Enoque foi um sábio, né? Um avatar na história, né, do ser humano, que te traz muitas ideias, traz muita... como é que eu vou explicar? Ensinamentos, tá? Então, eu quero que vocês depois vão me acompanhando, né? Vão deixando a sua descrição, mas quem quiser fazer uma pesquisa sobre quem foi Enoque, quais foram as suas façanhas, feitos. Não tô achando nome pra isso ainda, tá? Meio... mas, enfim, é que são, deixa eu ver, 6 horas da manhã, né? 6h48, eu tô acordado desde as 4. Então, eu penso, fui dormir tardão ontem, né? Tava programando, fiz jiu-jitsu, aí tá quebradão. Mas enfim, a história de Enoque é uma história de aprendizado, de iluminação,
determinação, de crescimento, de iluminação interna, tá? Como todo mundo sabe, eu sou fã incondicional de ficção científica, tá? Eu adoro ficção. Sou um trekker, nossa, eu sou assim, apaixonado pela série Star Trek. Eu acho assim a ideia da federação, das pessoas não ter dinheiro como valor, né? Ter prestígio, ter crédito, sei lá, como queira que chame. Mas as pessoas fazem as coisas porque elas querem aprender, né? Elas querem conquistar algo. Porque se você pensar, hoje a gente vive num mundo onde a gente é apegado a coisa material, né? Vou dar só um exemplo para vocês poderem entender o contexto, por que eu gosto de ficção científica. Mas ficção científica com coisa válida, tá? Esse negócio de Alien, Oitavo Passageiro, de terror, cara, isso aí pra mim é muito legal quem gosta. Eu não sou fã, tá? Pra mim não dá certo. Mas o que eu tava falando pra vocês, a série da Star Trek, ela dá uma guinada na população, né? Porque o mundo tá indo, ele sofre uma terceira guerra mundial, há uma catástrofe muito grande, morre muita gente, o mundo fica meio bilolado. E aí um cara lá pega um míssil, né? Intercontinental, aqueles míssil, fugiu o nome, aqueles que saem no espaço e depois caem de volta, que é um ogiva atômico, modifica ele, cria uma espécie de motor de plasma, né? E dá uma viagem em dobra em volta da Terra. E aí os vulcanos, né, que são uma raça mais avançada do que a gente, né, estão passando por perto, os sensores deles detectam, eles têm o primeiro contato com a Terra e a Terra começa a entrar num estado de evolução muito grande. Esse estado de evolução vai levando eles a aumentar, eles criam a primeira nave, que é a NCC, alguma coisa, 17, alguma coisa, 1701, 1101, eu não lembro a numeração, mas é a Enterprise, a primeira Enterprise, o Capitão Archer, né? Estou mais ou menos expandindo a cronologia. Eles começam a viajar no espaço, começam a ter, aí tem as aventuras, né, vou colocar assim, da série, mas aí o ser humano vai ampliando, aí depois na cronologia vem o Capitão Kirk, né, que é a Enterprise mais conhecida, né, e aí depois vem o Picard, que é a cereja do bolo, né, a série do The Next Generation foi vamos dizer assim, a mais difundida, né? Apesar de que a série Star Trek original, ela foi um marco, né? Ela foi um divisor de águas no sci-fi, né? na parte de ficção científica. É lógico, a gente tem que dar crédito ao Doctor Who, que eu também gosto, ao Star Wars, que é maravilhoso a série, né? É que o Star Wars passa em outra galáxia, em outro local. Nós estamos falando aqui do nosso núcleo, mas, enfim. E aí tem Andrômeda, tem Orville. Orville é do criador do Seth MacFarlane lá, esqueci o... Não é Simpsons não, cara. Family Guy, né? Ele é um sátiro, mas é muito legal a criação dele. E aí tem outras séries espaciais assim que seguem essa cronologia. Depois do Picard aí a gente tem ali o Capitão Sisko, né, com a Deep Space Nine. Em paralelo na história tem a Voyager, que é levada a outro canto da nossa galáxia. Eles têm uma série de aventuras até eles voltarem. E aí depois tem a Discovery, né, a série Discovery, que aconteceu um pouco, vamos colocar assim, para frente entre o Picard ali, o Kirk e o Picard seria a cronologia, e antes do Kirk eles fizeram uma série nova agora, chama Strange New World, e ela detalha uma outra ramificação de Star Trek. Por que eu tô falando de Star Trek? Porque sempre é viagem do quê?
Uma pessoa que ganha iluminação, né? Tem conhecimento, sabe lidar com as pessoas, lidar com adversidades, mas não tem ganho material. É só... Como é que fala? Evolução própria, evolução da humanidade. Eles têm lá uns créditos e tudo, mas a grande guinada da sociedade é quando ela deixa de depender do dinheiro para explorar o espaço, porque no espaço você tem tudo, né? Você tem ferro, ouro, prata e abundância, porque é muito grande. Então essas coisas que a gente está acostumado aqui perde valor. E aí a humanidade começa por prestígio, eu lembrei, por prestígio, né? Sei lá, por qualificação. Então a humanidade cresce, evolui muito. E isso é uma grande jogada, tá? Por que eu tô falando isso? Porque Enoque foi um divisor de águas também na época dele. A história dele é a saga do herói, né? É baseada em a saga de Hércules, Cristo. Se você pensar, é o quê? É um cara simples, que não tinha nada, de repente o cara muda e vira o bambambam. Quem quiser saber sobre saga de heróis, tem uma série antiga, chama Jasão e os Argonautas. Eu li um livro, depois assisti a série também. Ela fala dessa saga, né? Perdidos no Espaço. São séries mitológicas, desenhos animados que falam sobre esse tipo de coisa, né? Então somente expande muito. A tua ideia de Deus fica sendo muito mais abrangente do que uma coisinha muito simples. E para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, nós vamos entrar em multiverso, transdimensão, quinta dimensão. Nossa, dá para ir longe, né? Pra vocês terem uma ideia do que eu pesquiso e que eu interligo os pontos para poder chegar. Voltando aqui na base no livro de Enoque, eu quero trazer Enoque para vocês terem uma noção de que o ser humano já evoluiu muito, já voltou e está evoluindo de novo. Mas eu não estou falando de tecnologia, não. Estou falando daqui. A tecnologia, gente, tem opinião e ideias para tudo. Tem gente que acredita que a Terra é plana. Tem gente que acredita que a Terra é redonda. Tem gente que acredita em alienígena, outros não. Né? Eu, particularmente falando, o universo com a vastidão que ele tem, é impossível lá fora não ter vida. A pergunta é, como é que eles chegam até a gente e a gente não detecta? Essa é a pergunta. Mas nós não vamos entrar nessa discussão ainda não. Se vocês quiserem um assunto sobre isso, a gente pode conversar aqui sobre horas, tá? Mas, voltando ao assunto do etíope, a história de Enoque, ele fala de ascensão, ele fala de cura, ele fala de iluminação, pregação, e vocês vão achar coisa muito comum, com coisas que vocês já vivenciaram na Bíblia, em desenho, em filme, tá? É muito interessante isso, tá? É muito, muito interessante. Falando em ciência, eu queria comentar um fato com vocês. Eu vi uma matéria na Science, aonde um maluco lá, né? Um cara doidão em computação, ele tá criando um algoritmo para transferir o que a gente tem na mente para dentro do computador. Ele começou fazendo um experimento onde você controlava o computador com a mente. Ele descobriu que dá para transferir parte, né, da personalidade. Desculpa, gente, tá cedo, é foda. Parte da personalidade para dentro do computador. Então, isso é interessante porque nós vamos chegar a um ponto, né, que a gente vai ter pessoas vivendo, né, já em duplicidade dentro de computador. Hoje a gente já tem a parte biônica, né, mão, pé, braço,
coração, se eu não me engano até rim, tá? Tem. Não tô falando besteira. Agora, de pouco tempo, o Elon Musk falou que vai fazer implante para as pessoas que não enxergam voltar a enxergar, né? Então, e eu não duvido. Esse cara é malucão. Já faliu, já voltou, já faliu, já voltou. E o cara tá lá, né? Firme e forte. Então é muito interessante isso. A gente precisa saber aonde vai estar a fé da gente, no que a gente deve acreditar, aonde está cada coisa, tá? No universo. Como todo mundo sabe, eu sou médium, trabalho num centro, né, aqui em São José dos Campos, lá na CCLBC, Casa Luz à beira do caminho. E nessa casa, ela tem um estudo antes, né? O trabalho de segunda-feira é dividido em duas partes. A gente tem um estudo, que a gente está lendo um livro sobre reforma íntima, evolução moral e tal, né? Sobre vida, porquê da vida. E na segunda parte a gente faz atendimento aos irmãozinhos que estão no plano espiritual desencontrado, né? Então os médiuns que percebem eles dão passividade e a gente faz os atendimentos dessas pessoas, encaminha elas para hospitais, para tratamento, ensina elas que o ódio não leva a nada, enfim. Então a gente tem que ter a cabeça bem centrada, porque de vez em quando aparece uns malucos que quer dar o balão na gente, né? Outros aparecem mistificando, né? Ou seja, o espírito fala que é uma coisa e não é, mas a gente tem que aprender e relevar com tudo isso. Também tem alguns médios, isso eu não falo de um lugar ou outro, que eles têm uma conexão às vezes fraca, às vezes leve com algumas entidades, então ela flutua o que o médium está falando. A gente tem que identificar o que é veracidade e o que não é. Mas, enfim. E numa dessas reuniões, uma pessoa que já faleceu, a gente não tinha muita amizade, a gente tinha um pouco de rixa um do outro, né? Tanto da minha parte para ela quanto dela para mim, essa pessoa. Mas a gente trabalhava junto, tal, em outra casa. E ela veio, falou pra mim, né? Essa pessoa veio e falou pra mim que o outro lado não é nada do que a gente pensa, que tem muito mais coisa do que a gente pode enxergar. Que se a coisa fosse grande quanto uma cidade, e quem tá aqui no mundo encarnado e vai pro desencarnado em desdobramento, enxerga no máximo o tamanho de uma casa. E falou pra se preparar, porque a coisa é complicada, pra mim não ficar com medo, porque uma hora chega pra todo mundo. Até brincou comigo pra não ficar assustado que ele não veio me buscar, não, que a pessoa não veio me buscar, que ela só veio conversar comigo, né? E a gente pôde trocar ideia e tal, enfim, foi muito legal. Então quando você lidar com tudo isso, a sua mente tem que estar bem expandida. Você tem que entender de vários assuntos, entender de várias épocas, né? Porque você atende pessoas de todas as épocas que aparecem lá na CCLBC. Você tem que dar o apoio espiritual. Por que eu falei tudo isso? Porque eu vou entrar num livro que ele não é um livro espírita, tá? Ele não é um livro Pentateuco ou um livro canônico, e nem também um apócrifo, porque ele não foi escrito na época da Bíblia, né? Ele tem um tempo diferente. Assim como eu já li alguns livros sobre Lao Tse, eu gosto muito porque ele é um filósofo que pensa muito à frente do seu tempo. Li também sobre Buda, né?
sobre a ideia do Hare Krishna, né? A galera não tem essa noção, né? Você tem que estudar para você entender. Não sou expert no assunto não, tá, gente? Sei assim o básico, porque eu não estudei a fundo a coisa. Mas eu gosto de saber das outras religiões. O livro dos orixás é legal vocês lerem, né? Eu tenho um problema energético com os orixás, né? Porque eu vejo eles de maneira diferente. Não é que eu não respeite, que eu não acredite, não. Eu só enxergo eles diferente. E aí às vezes eu vou tentar explicar para as pessoas acham que eu sou grosso. Aí eu já ultimamente não tenho mais discutido, né? E aí eu achei esse livro do Enoch. Eu falei, eu vou trazer ele, vou ler ele no canal, a gente vai conversar sobre ele no canal. Tá bom? Dica que eu dou pra vocês: pesquisem sobre quem é Enoch, quais os feitos, a saga do herói, né? Jazão, Hércules, todos esses escritos. Dá uma sacada nisso, que vai ficar mais fácil compreender o que está acontecendo e o que nós vamos conversar aqui. Fechou? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem sugerir alguma coisa pra gente falar aqui, ou livro, estamos abertos, tá bom? Não esqueçam de curtir o canal, compartilhar, tá, essas informações, deixar o seu comentário aqui, tá bom? E você que não é inscrito, se inscreva e fazer parte também, tá bom? A ideia é ganhar, como é que fala? Ganhar conhecimento, ganhar evolução. Uma das frases que eu gosto muito de usar aqui é: bora lá, vamos evoluir, tamo junto. É uma das primeiras frases que eu falei aqui, que ficou com bordão, e eu tô sempre por aqui. Então, espero vocês no próximo vídeo. Acho que na próxima semana o livro já tá aqui. E aí eu vou sentar o Sabu, conversar muito sobre ele. Eu vou ler pedacinho em pedacinho. A gente vai comentando, vai falando sobre isso e vamos evoluir junto, tá bom? Galera, tchau, tchau. Um excelente dia pra vocês. Hoje eu publiquei o livro na quarta-feira, um dia bem atípico pra mim. Mas a gente vai se falando, tá bom? Forte abraço e vamos evoluir. Bora lá? Tamo junto. Tchau, tchau.